sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo e pesquisador, e... calma, esse áudio tá meio estranho. Bom tarde a todos, nós somos o Disperciência, e hoje, como vocês viram aí no título, a gente trouxe o nosso grande amigo Átila. Não, brincadeira, não é clickbait, a gente realmente trouxe o Átila aqui para gravar com a gente no Instituto Butantan, que é a oásis de pesquisa de vacina no Brasil, e não poderia ter um lugar melhor para falar sobre isso. Vacina não causa autismo. Vamos com calma, também não é assim. O Átila já falou muito bem sobre isso, sobre toda essa polêmica em relação ao autismo, num vídeo lá no Nerdologia que você pode assistir clicando aqui no izinho. Conheço crianças que não tomaram vacinas, portanto não preciso vacinar meu filho. Se um não adoece, por que o meu adoeceria? Essa história de alguém não adoecer por conta de outras pessoas protegidas, ou seja, ficar protegida por tabela, além de ser um mito, também é um pensamento muito egoísta. Então vamos pensar, por exemplo, uma população aqui. Imagine que uma pessoa aqui não se protegeu, não tomou vacina. E aqui tem uma pessoa infectada por vírus. Ao redor, assim, entre elas, tem várias pessoas vacinadas, várias pessoas imunizadas. Isso é o que a gente chama de efeito rebanho. Uma pessoa tem uma propensão menor de adquirir a doença, de ser infectada, porque outras ao seu redor estão imunizadas. Mas o efeito rebanho não é uma garantia de que uma pessoa não será infectada, uma vez que a infecção ela ocorre de uma forma aleatória. Então a vacina ela atua de uma forma protetiva, ela atua como uma prevenção. Meu filho, não sai sem guarda-chuva que hoje vai chover mosquito. Vacinas protegem apenas de doenças causadas por vírus. Ao contrário do que muitos pensam, há vacinas tanto para vírus quanto para bactérias. O princípio é o mesmo, tá? A vacina ela pode ser produzida através de uma bactéria atenuada, uma bactéria inativa, pode ser também produzida através de uma toxina neutralizante ou também por partes da estrutura da bactéria, como uma parte da cápsula, como uma parte da parede ou uma parte da membrana. Um exemplo é a vacina da tuberculose, conhecida como BCG. Vacinas são truque da indústria farmacêutica para ganhar em cima de desinformados. Isso é um mito muito bom. Primeiro porque a indústria sabe sim fazer dinheiro com cura, inclusive. Tá? O tratamento para hepatite C, que foi desenvolvido há poucos anos nos Estados Unidos, custa hoje em dia $400 mil por ano para quem faz, e ele realmente cura as pessoas de hepatite C. A indústria vai fazer por pessoa com HCV, com hepatite C, $400 mil. São mais de 30 milhões de infectados nos Estados Unidos. Calcula a grana que os caras vão fazer com a cura. Então, tem dinheiro para se fazer com cura sim, e a gente está correndo atrás de cura porque as pessoas querem fazer dinheiro. O problema é o seguinte: vacina é um princípio simples, mas que nem sempre é fácil de aplicar. As primeiras doenças que a gente combateu com vacinas eram as mais simples. Sarampo, varíola, essas primeiras doenças que a gente tratou com vacinas são as doenças para as quais a nossa resposta imune de primeira ataca aquele patógeno, bactéria ou vírus, e resolve aquilo para o resto da vida. As doenças que sobraram sem vacinas são doenças que justamente conseguem fugir da nossa resposta imune e por isso dão muito mais trabalho, como as que a gente vai ver nas próximas afirmações. Se vacina fosse eficiente, a gente não precisaria tomar vacina da gripe com frequência. Na verdade, o problema com a vacina da gripe não é a vacina. Quem não está sendo eficiente nesse caso é o nosso sistema imune. E o problema é o seguinte: o vírus da gripe ele é um vírus que ele muta muito rápido, ele muda muito fácil com o tempo, e aí o nosso sistema imune ainda está ocupado atacando o vírus do ano passado, quando o vírus desse ano já é diferente o suficiente para não ser reconhecido. Por isso a gente tem gripe o ano todo, por isso que a gripe circula o mundo. Sarampo, o sistema imune identificou o vírus, atacou ele, o vírus não consegue fugir daquilo e você consegue conter ele com uma vacina só, acabou. O vírus da gripe não, ele escapa, ele muta, ele foge da resposta imune, então a gente tem que estar todo ano correndo atrás dele, fazendo uma vacina nova e testando para essa vacina ser eficaz contra o vírus que vai surgir. Algumas vezes acontece o que aconteceu em 2018, aparece uma linhagem nova de vírus da gripe que foge completamente da resposta da vacina e aí toca a humanidade correr atrás de novo, de isolar aquele vírus, cultivar ele em ovo e desenvolver vacinas novas para fazer aquilo. As doenças que sobraram até hoje sem vacina são doenças que exigem uma estratégia de imunização nova e diferente do que a gente faz. A mesma coisa o HIV. O HIV muda sempre, o tempo todo dentro do corpo das pessoas e o nosso sistema imune não consegue correr atrás disso e combater ele, por isso que a gente não tem uma vacina contra ele ainda. A vacina de febre amarela pode me causar os sintomas da doença. Essa afirmação é parcialmente verdade. Em algumas estratégias vacinais, a gente tem um patógeno atenuado.
como por exemplo o vírus atenuado da vacina da febre amarela, que é o seguinte: a gente pega aquele organismo que causa a doença, cultiva ele numa situação diferente do corpo humano, para quando ele for parar no corpo humano ele está mal adaptado e o nosso sistema imune conseguir reagir. Em algumas vacinas ainda são desenvolvidas dessa forma. A vacina da polio de gotinha é uma vacina atenuada com o vírus lá dentro. A vacina da febre amarela ainda é uma vacina atenuada. A vacina da raiva, em alguns lugares do mundo, ainda é vacina atenuada. Qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem disso? A vantagem é que se você tem o organismo inteiro, o que seria o contrário? O contrário seria você ter uma vacina inativada. Se destrói o patógeno e só joga pedaços dele no corpo, e aí não tem quem te ataque ou quem cause qualquer coisa. Mas para alguns patógenos é importante a gente ter a infecção normal. Se eu tomo, por exemplo, a vacina normal da gripe, que é o vírus inativado, eu estou imune contra a gripe, protegido com os anticorpos circulando no sangue. Mas eu ainda posso ser infectado pelo vírus da gripe, em alguns casos, nas mucosas, por exemplo, do nariz. Se eu tomo a vacina inativada da polio, eu não vou contrair o vírus da polio na corrente sanguínea, mas eu ainda posso deixar esse vírus da polio crescer e passar pelo meu intestino. Então, em algumas doenças, é mais protetor, é mais eficaz a gente ter o vírus atenuado, por mais que corra o risco dele causar alguns sintomas ainda. Em outros casos, não teve investimento, tempo e dedicação para fazer uma vacina mais eficiente. É o caso da febre amarela. Não é uma vacina que preocupa o primeiro mundo, não é uma vacina que vende muito, que faz muito dinheiro. A vacina que se tem já é testada, conhecida, então até agora não valeu muito a pena para as pessoas tentarem uma estratégia nova de vacina de febre amarela, que a gente não sabe como vai funcionar. O problema de ter o vírus atenuado é que em alguns casos, ou o vírus pode mutar, isso acontece com o vírus da polio, ou as pessoas não têm uma imunidade tão boa, como acontece com a febre amarela, e o vírus consegue causar uma infecção normal na pessoa com sintomas. Isso é raro, na maioria das vacinas acontece uma vez a cada milhar ou menos, no caso da febre amarela acho que uma vez a cada 100 mil injeções ou vacinas dadas, e por isso a gente evita dar a vacina da febre amarela para quem tem o sistema imune comprometido, que são idosos e crianças muito novas. Acima dos 9 meses de idade, que é considerada a vacina nas crianças, ela é hiper segura e é muito mais perigoso contrair o vírus e desenvolver a doença normal do que tomar a vacina e pegar aqui. Então é isso aí, gente. Se você gostou da nova aquisição do canal, o Átila... Não, brincadeira. A gente não tem dinheiro ainda para comprar a participação dele, mas muito obrigado, Átila, por ter vindo gravar com a gente aqui no Instituto Butantan. E se você gostou desse vídeo, apoia nosso projeto. Não esquece de conferir lá o Apoia-se, você pode doar quantias mensais pra gente. Se você não tem essa condição financeira, você pode dispersar para mais um amigo. E não esquece de acompanhar a gente em todas as outras redes sociais, se inscreve no nosso canal, dá um like nesse vídeo e vacinem-se. Uma boa, né?